Olá, buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Sou Fleury Queiroz. Estou aqui hoje com a missão de compartilhar do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 7, Tudo Novo. E vamos já de início nessa gravação que vai ficar para vocês, lembrando que as preleções desse atendimento, dessa assistência, se iniciarão, em março de 2025 e continuarão aqui no CELD, Centro de Estudos Espíritas Leon Denis. Meus irmãos, o tema capítulo 7 é Tudo Novo. E logo de cara nós temos essa frase: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, 1 Coríntios 5,17. Olha que interessante já que eu tenho a oportunidade de estar aqui numa nova oportunidade, um novo desafio, já falar sobre o tema Tudo Novo, uma jornada de renovação. E eu convido vocês nessa jornada onde nós pretendemos, nesses poucos minutos, despertar a cada um de nós a importância de nos renovarmos. Nada fica parado, somente poste. E devemos, sim, nos transformar, meus irmãos, para que possamos a cada dia nos tornar melhor, não do que os outros, mas nos tornar melhor do que nós fomos ontem. Esse é o caminho de aprimoramento. Com esse nosso conceito de tudo novo, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós temos em Cristo, explorando como a fé pode nos conduzir a uma vida renovada e plena de significado. Vamos lá para mais o próximo slide. A nova criatura. A busca pela perpetuação de erros, mesmo por meio da oração, demonstra uma mentalidade preocupante. O que adianta orar? O que adianta frequentar o centro espírita, meus irmãos? O que adianta fazer o evangelho lar perfeitamente? O que adianta falar sobre a bondade, a importância, se a gente continua errando? Por isso que diz aqui, a nova criatura. É crucial entender que a fé não se limita a pedir a Deus que perpetue o que nos é confortável. Porque só pedir, nós temos que fazer a nossa parte. Cristo, como diz aqui no slide, nos ensinou a paciência e a tolerância. Quer melhor exemplo do que isso que Cristo nos deu? Mas nunca a concordar com os erros que afligem o mundo. Não podemos concordar com os erros. E mesmo que ainda sejamos espíritos no início de nossa temporada, das experiências, cheio ainda de karmas, devemos lembrar que, se estamos conectados com o bem, o nosso anjo de guarda vai conseguir nos ventilar os bons fluidos, só que a gente acaba sempre esquecendo disso. Ele, por amor, Jesus enfrentou a cruz, meus irmãos, e nos legou um testemunho de não violência, de não conformidade com as trevas. Exemplo de Jesus, um pouco a mais até no Velho Testamento, vou citar o exemplo de José do Egito, colocado de uma forma tão humilhante pelos irmãos, por inveja, jogado numa vala, num covil, parecia, sobre a terra, e ali, já exausto e machucado, ainda quase sem vida, foi tirado pelos irmãos e vendido como escravos, e de escravo, com um monte de injustiças. Ele não se deixou abater e nunca perdeu sua fé no Deus
no Deus de seus pais, o nosso Deus. Reconstrução interior. Em Cristo, a jornada é de renovação. O passado de erros deve ser deixado para trás, como diz aqui no texto, e as dúvidas devem ser superadas, e as antigas formas de pensar devem dar lugar à vida nova em espírito. Você que está me ouvindo aqui e que também está acompanhando os trabalhos de assistência espiritual no Centro Leon Denis, deve ouvir e não entrar por um ouvido e sair pelo outro, meus irmãos. Devemos, todos nós, não só aquele que fala lá na frente da tribuna, mas aquele que está sentado ouvindo, devemos sim entender a importância da renovação, a importância da transformação. Não adianta você querer a cura, ou até mesmo uma vida de sucesso, se você não começar primeiro contigo. O seu espírito se renovando, e principalmente aqui, onde centraliza e ferve todos os pensamentos, nós estarmos mesmo sintonizados com a espiritualidade, com a luz, com o bem, com a caridade. Essa nova vida se caracteriza por uma reconstrução sadia, direcionada a um futuro eterno. Sabemos que esse corpo, ele é passageiro, ele é apenas uma vestimenta que Deus nos favorece como empréstimo. Devemos cuidar bem também do corpo. Mas a alma, o espírito é crucial, porque quando temos o nosso espírito, a nossa mente sã, o corpo também estará são. E aí poderemos cumprir a nossa jornada, o nosso tempo que aqui nos é colocado. É crucial compreender que valer-se do nome de Jesus para perpetuar os erros é um contrassenso. Não adianta só falar Jesus, colocar os seus joelhos no chão, mas não está saindo do seu coração as palavras. Cadê a fé? E principalmente, cadê o exemplo? O crente, aquele que se dedica realmente na crença, na fé e à porta do santuário que ele realmente deverá abrir, quando encontramos um crente de boa palavra, mas com o interior não renovado, é como se ele estivesse à porta do Cristo, com boas intenções, mas sem a profunda transformação do coração. E que adianta? Não é? E aí, muitos de nós reclamamos, ou muitos de nós reclamam que não são atendidos os nossos pedidos, as nossas súplicas. Ora, como podemos querer se a gente só pede, mas não faz, não se transforma, não cumpre aquilo que temos como missão e como dever? Motivo, ação e reforma. Posso até pegar essa palavra e fazer uma analogia, uma simbologia da outra palavra chamada amar, e que tem muito a ver onde nós estamos situados hoje, na cidade de Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo, onde temos também o CELD, uma casa espírita muito centrada nos estudos. Para você conseguir fazer toda essa transformação, meus irmãos, é preciso seguir esse mar. Esse mar tão próximo de nós, devemos olhar, devemos entender o que a Mãe Natureza nos coloca, através da divina providência, e nos remeter às palavras motivo, ação e reforma. Aquele que está encarcerado dentro de um presídio, por um erro, aquele que está dentro de uma clínica de recuperação devido aos problemas do seu vício, das drogas, aquele que está amargurado na sarjeta por um mau relacionamento ou porque caiu numa dívida eterna, ele precisa, inicialmente, ter um motivo para fazer ele sair desse precipício. O motivo pode ser alguém que ele ama,
O motivo pode ser alguma coisa que ele precisa ainda cumprir aqui na Terra. O motivo. Aí vai para a segunda, que é a ação, e depois a reformulação, a reforma. O caminho da renovação exige ação. Precisamos estar dispostos a reconhecer nossos erros. Humildade. Abrir mão de velhos hábitos e buscar a transformação interior. É fácil colocar a culpa de que é quase impossível parar de fumar, parar de beber. Como assim? Nós somos criados pelo nosso Pai Celestial. Todos nós somos irmãos. Tem exemplos magníficos de pessoas que, sem nada, constroem um império. Por que você não consegue largar esse vício e se transformar numa pessoa mais saudável, mais correta? Essa jornada é um processo constante de autoconhecimento e busca pela verdade. O poder da renovação. O poder da renovação. A força da renovação reside no amor de Cristo. Ele nos oferece a oportunidade de recomeçar, de construir um novo futuro, livre dos erros do passado. Até os passarinhos aqui estão percebendo, né, a importância dessa renovação, estão cantando glória aos céus, afastando os maus pássaros, para que sim possam proliferar aqueles que têm o bom canto, que realmente acreditam. E como melhor exemplo, são os pássaros. Você que está me ouvindo, você pode dizer, poxa, eu oro e Deus parece que não me escuta? Você tem medo do novo, do desafio, de realmente colocar, né, uma reformulação em seus atos e suas ações? O pequenino pássaro, ele não tem medo de sair e abandonar o seu ninho por algum motivo e ir para outro espaço, outro lugar, porque ele sabe que Deus vai conseguir oferecer a ele uma outra oportunidade de fazer outro ninho. Se ele, uma criatura menor do que nós, seres humanos, Deus não desampara, por que vai desamparar nós? As mãos aqui, ó, a transformação interior exige esforço e disciplina. Devemos buscar o conhecimento da verdade, praticar a bondade e dedicar sempre à oração, meus irmãos. Orar e vigiar. E essa grande ideia da a mudança não acontece da noite para o dia, mas sim passo a passo. Com paciência e perseverança. 2 P's, paciência e perseverança. Confia no poder de Deus para te guiar nesta grande jornada. Olha aqui, a criança, não é? A oportunidade, nós sabemos da importância em nossa crença da reencarnação. Não é uma transformação, não é uma renovação, como foi dito por Jesus, quando foi perguntado como poder chegar ao reino dos céus, mestre. É preciso renascer de novo. E grande exemplo disso, e realmente ele não poderia, Jesus Cristo, falar na época, é a reencarnação. Por isso que o Espiritismo é um grande consolador. Um novo começo. Abrace a oportunidade de uma vida renovada em Cristo. Deixe o passado para trás. Deixe os ressentimentos lá. Largue, já foi. Veja com outros olhos, perdoe. Concentre-se na construção de um futuro belo e cheio de propósitos, de oportunidades, de objetivos. O amor e a misericórdia de Deus estão sempre à nossa disposição. Sempre. O nosso último slide. Caminhando em direção à luz. De criança, de menino, de menina, de oportunidades, de várias profissões, de utilizar, mesmo com os erros, como oportunidades de aprendizagem para não errar mais. E sempre com o coração ligado à bondade, à caridade e às ações pautadas na retidão. A jornada de renovação é um caminho de constante crescimento espiritual. Confie em Deus, abrace a verdade e siga em frente com esperança e fé.
a luz do amor de Cristo nos guiará e sempre. Como diz aqui, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Se temos uma palavra que pode basear muito a cada um desses ensinamentos, é entender que esse tudo novo é o caminho de seguirmos à risca os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, meus irmãos, fiquem com paz, com muita harmonia, que Deus possa abençoar o lar de vocês, que Deus possa iluminar as suas ações e os seus pensamentos, e que assim se transforme mesmo aquilo que aconteça de mal e de sofrimento e de doença ao seu redor, possa se transformar em cura, em renovação, em oportunidades de aprendizagem e de nós conseguirmos aniquilar as dívidas do passado, amortizando um pouco elas e nos tornando espíritos gradativamente com mais luz. Muita paz, obrigado, Deus, obrigado a Jesus Cristo e obrigado a vocês que puderam nos ouvir. Beijos no coração. Vou até aqui tirar da tela cheia e dizer o quanto estou muito grato por estar falando desse capítulo 7, tudo novo, caminho, verdade e vida. Até mais. Até a próxima.